Capítulo 4. O serviço devocional de Sri Madhavendra Puri. Em seu Amrita Pravaha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur dá o seguinte resumo do quarto capítulo. Ao passar pelo caminho de Chatraboga e vir a Vridha Mantreshvara, Sri Chaitanya Mahaprabhu alcançou a fronteira de Orissa. Em seu caminho, ele gozou de bem-aventurança transcendental, cantando e pedindo doações em diversas aldeias. Dessa maneira, chegou à célebre aldeia de Remuná, onde há uma deidade de Gopinata. Ali, narrou a história de Madhavendra Puri, conforme ouvira de seu mestre espiritual Ishvara Puri. A narração é a seguinte. Certa noite, estando em Govardhana, Madhavendra Puri sonhou que a deidade de Gopala encontrava-se na floresta. Na manhã seguinte, convidou seus amigos da vizinhança para acompanhá-lo na escavação na floresta à procura da deidade. Então, estabeleceu a deidade de Shri Gopalaji no topo da colina de Govardhana com grande pompa. Adorou-se Gopala e observou-se o festival de Anakuta. Em toda parte soube-se desse festival e muitas pessoas das aldeias vizinhas vieram participar dele. Noutra noite, a deidade de Gopala novamente apareceu a Madhavendra Puri num sonho, pedindo-lhe que fosse a Jagannatha Puri em busca de alguma polpa de sândalo e untasse com ela o corpo da deidade. Tendo recebido essa ordem, Madhavendra Puri imediatamente partiu para Orissa. Viajando através da Bengala, chegou à aldeia de Remuná, onde recebeu um pote de leite condensado Kshira, oferecido à deidade de Gopinata Ji. Gopinata roubara esse pote de leite condensado e o dera a Madhavendra Puri. Desde então, a deidade de Gopinata ficou conhecida como Kshirachora Gopinata, a deidade que roubou o pote de leite condensado. Após chegar a Jagannatha Puri, Madhavendra Puri recebeu permissão do rei para levar um maná de sândalo e 225 gramas de cânfora. Com o auxílio de 2 homens, ele trouxe essas coisas para Remuná. Uma vez mais viu em sonho que Gopala, na colina de Govardhana, desejava que se transformasse aquele mesmo sândalo em pasta, se misturasse essa pasta com cânfora e se untasse o corpo de Gopinata Ji. Compreendendo que isso satisfaria a deidade de Gopala em Govardhana, Madhavendra Puri cumpriu a ordem e regressou a Jagannatha Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu narrou essa história ao Senhor Nityananda Prabhu e a outros devotos e louvou o serviço devocional puro de Madhavendra Puri. Ao recitar alguns versos compostos por Madhavendra Puri, entrou em êxtase, porém, vendo muitas pessoas reunidas à sua volta, conteve-se e comeu um pouco de praçada de arroz doce. Assim ele passou aquela noite e na manhã seguinte partiu novamente para Jagannatha Puri. Verso 1. Ofereço minhas respeitosas reverências a Madhavendra Puri, o qual ganhou um pote de arroz doce roubado por Shri Gopinata, que se tornou célebre depois disso como Kshirachura. Tendo se comprazido com o amor de Madhavendra Puri, Shri Gopala, a deidade em Govardhana, apareceu à vista do público. Verso 2. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Nityananda Prabhu, todas as glórias a Dvaita Prabhu, e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. Verso 3 e 4. O Senhor foi a Jagannatha Puri e visitou o templo do Senhor Jagannatha. Além disso, encontrou-se com Sarvabhauma Bhattacharya. Vrindavana Das Thakur narra muito pormenorizadamente todos esses passatempos em seu livro Chaitanya Bhagavata. Verso 5. Todas as atividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu são naturalmente muito doces e maravilhosas, e ao serem descritas por Vrindavana Das Thakur, viram uma chuva de néctar. Verso 6. Portanto, muito humildemente declaro que, como Vrindavana Das Thakur já descreveu muito bem esses incidentes, seria muita ostentação de minha parte repetir a mesma coisa. Isso não seria muito bom. Não estou autorizado para isso. Verso 7. Portanto, apresento em códigos curtos todos os eventos que Vrindavana Das Thakur já descreveu no Chaitanya Mangala, agora conhecido como Chaitanya Bhagavata. Verso 8. Alguns dos incidentes, porém, ele não descreveu em pormenores em seus códigos, de modo que tentarei descrevê-los neste livro. Verso 9.
Sendo assim, presto minhas respeitosas reverências aos pés de Vrindavana Das Thakur. Espero não ofender seus pés de lótus com essa atitude. Verso 10. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu em direção a Jagannatha Puri com 4 de seus devotos e cantou o santo nome do Senhor, o mantra Hare Krishna, com grande avidez. Verso 11. Cada dia, Sri Chaitanya Mahaprabhu ia pessoalmente a uma aldeia e coletava grande quantidade de arroz e outros cereais para a preparação da praçada. Verso 12. Havia muitos rios no caminho, e em cada rio havia um cobrador de impostos. No entanto, eles não impediam o Senhor, e esse mostrava-lhes misericórdia. Finalmente ele chegou à aldeia de Remuná. Verso 13. A deidade de Gopinatha no templo em Remuná era muito atrativa. O Senhor Chaitanya visitou o templo e prestou-lhe suas reverências com grande devoção. Verso 14. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu prestou suas reverências aos pés de lótus da deidade de Gopinatha, o turbante de flores sobre a cabeça de Gopinatha caiu e pousou sobre a cabeça de Chaitanya Mahaprabhu. Verso 15. Ao cair sobre sua cabeça o turbante da deidade, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito e assim cantou e dançou de diversas maneiras com seus devotos. Verso 16. Todos os servos da deidade encheram-se de admiração diante do intenso amor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de sua beleza extraordinária e de suas qualidades transcendentais. Verso 17. Tomados de amor por Sri Chaitanya Mahaprabhu, eles serviram-no de muitas maneiras, e naquela noite o Senhor hospedou-se no templo de Gopinatha. Verso 18. O Senhor permaneceu lá porque estava muito ansioso de receber os restos do arroz doce oferecido à deidade de Gopinatha, pois ouvira Ishvara Puri, seu mestre espiritual, narrar o que uma vez acontecera ali. Verso 19. Aquela deidade era amplamente conhecida como Kshirachora Gopinatha, e Chaitanya Mahaprabhu contou aos seus devotos a história que fez com que a deidade ficasse tão famosa. Verso 20. Outrora, a deidade roubara um pote de arroz doce para Madhavendra Puri, por isso ficou muito famosa como o senhor que roubou o arroz doce. Verso 21. Certa vez, Madhavendra Puri viajou para Vrindavana, onde deu com a colina conhecido como Govardhana. Verso 22. Madhavendra Puri andava quase louco em seu êxtase de amor a Deus, e não sabia se era dia ou noite. Ora levantava-se, ora caía ao solo. Não podia discriminar se estava em local adequado ou não. Verso 23. Após circunambular a colina, Madhavendra Puri foi ao Govinda Kunda e tomou seu banho. Então sentou-se debaixo de uma árvore para fazer seu descanso noturno. Verso 24. Enquanto se encontrava sentado debaixo da árvore, um vaqueirinho desconhecido apareceu ali com um pote de leite, colocou-o perante Madhavendra Puri e, sorrindo, falou-lhe o seguinte. Verso 25. Por favor, bebe o leite que eu trouxe. Por que não mendigas algum alimento para comer? Que espécie de meditação está praticando? Verso 26. Ao ver a beleza daquele menino, Madhavendra Puri ficou muito satisfeito. Ouvindo suas doces palavras, esqueceu-se de toda fome e sede. Verso 27. Madhavendra Puri disse: Quem és tu? Onde resides? E como sabias que estou jejuando? Verso 28. O menino replicou: Senhor, sou um vaqueirinho e resido nessa aldeia. Em minha aldeia, ninguém jejua. Verso 29. Nessa aldeia, uma pessoa pode mendigar alimentos dos outros e assim comer. Algumas pessoas bebem apenas leite, mas se alguém não pede comida a ninguém, eu lhe forneço todos os alimentos. Verso 30. As mulheres que vêm aqui pegar água viram-te. Foram elas que me forneceram esse leite e mandaram que eu viesse ter contigo. Verso 31. O menino prosseguiu. Preciso ir-me logo para ordenhar as vacas, mas regressarei para pegar esse pote de leite. Verso 32. Dizendo isso, o menino deixou o local. Na verdade, de repente, ele desapareceu da vista de Madhavendra Puri, cujo coração encheu-se de espanto. Verso 33. Após beber o leite, Madhavendra Puri lavou o pote e colocou-o de lado. Olhou para o caminho, porém, o menino não voltou mais. Verso 34. Madhavendra Puri não conseguiu dormir. Sentou-se e cantou o Mahamantra Hare Krishna. Ao final da noite, cochilou um pouco e suas atividades externas pararam. Verso 35. Num sonho, Madhavendra Puri viu o mesmíssimo menino. O
O menino apareceu ante ele e, segurando-lhe a mão, levou-o a uma moita na floresta. Verso 36. O menino mostrou a moita a amada Vendrapuri e disse: resido nessa moita, e por causa disso sofro muito sob o frio intenso, as torrentes de chuva, os ventos e o calor abrasador. Verso 37. Por favor, traze o povo da aldeia e faze com que me tirem desta moita. Então faze com que me acomodem confortavelmente em cima da colina. Verso 38. Por favor, constrói um templo em cima daquela colina, prosseguiu o menino, e instala-me nesse templo. Depois disso, lava-me com bastante água fria para limpar meu corpo. Verso 39. Faz muitos dias que venho te observando e tenho me perguntado, quando é que Madhavendra-puri virá aqui para servir-me? Verso 40. Aceitei o seu serviço devido ao teu amor estático por mim. Sendo assim, vou aparecer e todas as almas caídas libertar-se-ão por meio de minha audiência. Verso 41. Meu nome é Gopala, fui eu que ergui a colina de Govardhana, fui instalado por Vajra e a autoridade aqui sou eu. Verso 42. Quando os maometanos atacaram, o sacerdote que me servia escondeu-me nessa moita da floresta. Então ele fugiu por temor ao ataque. Verso 43. Desde que o sacerdote foi embora, tenho permanecido nessa moita. Que bom que vieste aqui. Agora tira-me daqui com cuidado. Verso 44. Após dizer isso, o menino desapareceu. Então Madhavendra-puri despertou e começou a meditar sobre seu sonho. Verso 45. Madhavendra-puri começou a lamentar-se. Viu o Senhor Krishna diretamente sem poder reconhecê-lo. Desse modo, ele caiu ao solo, absorto em amor estático. Verso 46. Madhavendra-puri chorou por algum tempo, mas então fixou sua mente em cumprir a ordem de Gopala. Dessa maneira, pôde tranquilizar-se. Verso 47. Após tomar seu banho matinal, Madhavendra-puri entrou na aldeia e reuniu todo o povo. Falou então o seguinte, verso 48. O proprietário dessa aldeia, Govardhana Dari, encontra-se na floresta. Vamos todos resgatá-lo daquele lugar. Verso 49. Como o matagal é muito denso, não seremos capazes de entrar na floresta. Portanto, trazei machados e pás para abrir o caminho. Verso 50. Após ouvir isso, todo o povo acompanhou Madhavendra-puri com grande prazer. Seguindo sua orientação, cortaram arbustos, abriram um caminho e entraram na floresta. Verso 51. Ao verem a deidade coberta com sujeira e grama, todos ficaram tomados de espanto e prazer. Verso 52. Após limpar o corpo da deidade, alguns deles disseram: a deidade é muito pesada, ninguém pode movê-la. Verso 53. Como a deidade era muito pesada, alguns dos homens mais fortes reuniram-se para carregá-la até o topo da colina. Madhavendra-puri também foi até lá. Verso 54. Uma grande pedra foi convertida em trono, sob o qual instalou-se a deidade. Colocaram outra pedra grande atrás da deidade como apoio. Verso 55. Todos os sacerdotes brahmanas da aldeia reuniram-se com 9 potes d'água, e a água do lado Govinda Kunda foi trazida ali e filtrada. Verso 56. Quando a deidade estava sendo instalada, 900 potes d'água foram trazidos do Govinda Kunda. Ouviam-se sons musicais de clarins e tambores e o canto de mulheres. Verso 57. Durante o festival, na cerimônia de instalação, algumas pessoas cantaram e outras dançaram. Todo o leite, iogurte e a manteiga clarificada da aldeia foram trazidos para o festival. Verso 58. Diversas preparações e doces, bem como outras espécies de presentes, foram trazidas ali. Sou incapaz de descrever tudo isso. Verso 59. Os aldeões trouxeram grande quantidade de folhas de tulsi, flores e diversas espécies de vestimentas. Então Madhavendra-puri pessoalmente começou a abhisheka, cerimônia do banho. Verso 60. Após, pelo canto do mantra, afastarem-se todas as coisas inauspiciosas, a cerimônia do banho da deidade começou. Primeiro massageou-se a deidade com grande quantidade de óleo, de modo que seu corpo ficou bem lustroso. Verso 61. Após o primeiro banho, foram dados banhos adicionais com Panchagavya, então com Panchamrita.
Realizou-se enfim o Maha-Snana com ghee e água, que havia sido trazido em 100 potes. Verso 62. Terminado o Maha-Snana, novamente massagearam a deidade com óleo perfumado e lustraram seu corpo. Então realizaram a última cerimônia de banho com água perfumada, mantida dentro de um búzio. Verso 63. Depois de limpo o corpo da deidade, ela foi bem vestida com novos trajes. Então colocaram polpa de sândalo, guirlandas de tulasi e outras guirlandas de flores perfumadas sobre o corpo da deidade. Verso 64. Após o fim da cerimônia de banho, acenderam incensos e lamparinas e ofereceram toda espécie de alimentos à deidade. Entre esses alimentos estavam incluídos iogurte, leite e tantos doces quantos foram recebidos. Verso 65. Primeiro ofereceram-se à deidade muitas variedades de comida, depois água potável e perfumada em potes novos, e então a água para lavar a boca. Finalmente ofereceu-se pão misturado com diversos condimentos. Verso 66. Após a última oferenda de tâmbula e pão, realizou-se Bhoga Arati. Finalmente todos ofereceram diversas orações e então reverências, prostrando-se em plena rendição como varas perante a deidade. Verso 67. Ao ficarem sabendo que a deidade ia ser instalada, as pessoas da aldeia trouxeram todo o seu suprimento de arroz, dal e farinha de trigo. Trouxeram quantidades tão grandes que lotaram toda a superfície no topo da colina. Verso 68. Enquanto os aldeões traziam seus suprimentos de arroz, dal e farinha, os oleiros da aldeia traziam toda a classe de panelas de cozinha. Assim de manhã começaram a cozinhar. Verso 69. 10 brahmanas cozinharam os cereais e 5 brahmanas cozinharam tanto os legumes secos quanto os líquidos. Verso 70. As preparações de legumes foram feitas de diversas espécies de espinafres, raízes e frutas colhidas na floresta, e alguém fizera badi, socando dal. Dessa maneira, os brahmanas prepararam toda a classe de alimentos. Verso 71. De 5 a 7 homens prepararam uma grande quantidade de chapatis, que foram suficientemente cobertos com ghee, manteiga clarificada, assim como foram todos os legumes, arroz e dal. Verso 72. Todo o arroz cozido foi amontoado sobre folhas de palacha, e estas ficaram sobre panos estendidos no chão. Verso 73. Em volta do monte de arroz cozido havia pilhas de chapatis, e em volta desses puseram todos os legumes e preparações de legumes líquidos dentro de diversos potes. Verso 74. Potes de iogurte, leite, leitelho, chicarine, arroz doce, nata e creme foram colocados ao lado dos legumes. Verso 75. Dessa maneira realizou-se a cerimônia de Annakulta, e Madhavendra Puri pessoalmente ofereceu tudo a Gopala. Verso 76. Encheram-se muitos potes com água perfumada para beber, e o Senhor Shri Gopala, que estivera faminto por muitos dias, comeu tudo o que lhe ofereceu. Verso 77. Apesar de Shri Gopala ter comido todas as oferendas, ainda assim, pelo toque de sua mão transcendental, tudo permaneceu como antes. Verso 78. Madhavendra Puri percebeu transcendentalmente como Gopala comeu tudo, apesar de o alimento ter permanecido o mesmo. Nada há de secreto para os devotos do Senhor. Verso 79. Em um dia organizou-se um maravilhoso festival à instalação de Shri Gopalaji. De certo que tudo isso foi consumado pela potência de Gopala. Ninguém senão um devoto pode compreender isto. Verso 80. Madhavendra Puri ofereceu água para Gopala lavar sua boca, e deu-lhe nozes de bétel para ele mastigar. Então, enquanto realizava o Arati, todo o povo cantava Jaya, Jaya, todas as glórias a Gopala. Verso 81. Fazendo arranjos para o Senhor descansar, Shri Madhavendra Puri trouxe um catre novo, sobre o qual estendeu um lençol novo, e assim deixou a cama pronta. Verso 82. Construiu-se um templo temporário, cobrindo-se a cama de todos os lados,
com um acolchoado de palha. Assim havia uma cama e um acolchoado de palha para cobri-la. Verso 83. Após fazer o Senhor deitar-se na cama para descansar, Madhavendra Puri reuniu todos os brahmanas que haviam preparado a praçada e disse-lhes: agora alimentai a todos suntuosamente, desde as crianças até os idosos. Verso 84. Todas as pessoas ali reunidas sentaram-se para honrar a praçada e pouco a pouco foram servidas. Os brahmanas e suas esposas foram alimentados primeiro. Verso 85. Não só as pessoas da aldeia de Govardhana tomaram praçada, mas também os precedentes de outras aldeias. Elas também viram a deidade de Gopala e partilharam da praçada. Verso 86. Vendo a influência de Madhavendra Puri, todas as pessoas ali reunidas ficaram maravilhadas. Perceberam que a cerimônia de Anakuta, que se realizara antes, na época de Krishna, agora acontecia novamente pela misericórdia de Sri Madhavendra Puri. Verso 87. Naquela ocasião, Madhavendra Puri iniciou todos os brahmanas presentes no culto Vaishnava e ocupou-os em diferentes classes de serviço. Verso 88. Após descansar, deve-se despertar a deidade ao final do dia e imediatamente deve-se oferecer-lhe um pouco de comida e água. Verso 89. Ao espalhar-se por toda a região a notícia de que o Senhor Gopala aparecera em cima da colina de Govardhana, todas as pessoas das aldeias vizinhas vieram ver a deidade. Verso 90. Uma após a outra, as pessoas vinham presenteiras rogar a Madhavendra Puri que lhes reservasse um dia para a realização da cerimônia de Anakuta. Assim, por algum tempo, dia após dia, realizou-se a cerimônia de Anakuta. Verso 91. Shri Madhavendra Puri não comia nada durante todo o dia, mas à noite, após fazer a deidade deitar-se para descansar, tomava uma preparação láctea. Verso 92. Na manhã seguinte, começava-se novamente a prestar serviço à deidade, e o povo de alguma aldeia chegava com toda espécie de alimentos. Verso 93. Os habitantes da aldeia traziam para a deidade de Gopala tanto cereais, ghee, iogurte e leite quantos tinham em sua aldeia. Verso 94. No dia seguinte, quase como antes, houve uma cerimônia de Anakuta. Todos os brahmanas prepararam alimentos a Gopala e Gopala os aceitou. Verso 95. O local ideal para praticar a consciência de Krishna é Vrajabhumi, ou Vrindavana, onde as pessoas sentem-se naturalmente inclinadas a amar Krishna e Krishna sente-se naturalmente inclinados a amá-las. Verso 96. De diferentes aldeias vieram multidões de pessoas para verem a deidade de Gopala e tomaram suntuosa Mahaprasada. Ao verem a forma super excelente do Sr. Gopala, toda a lamentação e infelicidade delas desapareceram. Verso 97. Todas as aldeias da vizinhança de Vrajabhumi e Vrindavana ficaram sabendo do aparecimento de Gopala, e todas as pessoas dessa aldeia vieram vê-lo. Dia após dia, todos eles realizaram a cerimônia de Anakuta. Verso 98. Dessa maneira, não só as aldeias vizinhas, mas também todas as outras províncias ficaram sabendo do aparecimento de Gopala. Assim vieram pessoas de toda parte, trazendo grande variedade de presentes. Verso 99. As pessoas de Mathura, que são grandes capitalistas, também trouxeram vários presentes e ofereceram-nos perante a deidade em serviço devocional. Verso 100. Assim chegaram incontáveis presentes de ouro, prata, vestimentas, artigos perfumados e comestíveis. O tesouro de Gopala aumentava diariamente. Verso 101. Um riquíssimo kshatriya de ordem real construiu um templo. Outrem fez utensílios de cozinha e outrem construiu muros de proteção. Verso 102. Cada família residente na terra de Vrajabhumi contribuiu com uma vaca. Dessa maneira, milhares de vacas tornaram-se propriedade de Gopala. Verso 103. Finalmente, chegaram da Bengala 2 brahmanas pertencentes à ordem renunciada, e Madhavendra Puri, gostando muito deles, acolheu-os em Vrindavana e deu-lhes toda classe de confortos. Verso 104. Madhavendra Puri iniciou, então, aqueles 2 brahmanas, encarregando-os do serviço diário ao Senhor. Esse serviço era executado continuamente e a adoração à deidade tornou-se esplêndida. Assim, Madhavendra Puri ficou muito satisfeito.
Verso 105. Dessa maneira realizou-se a adoração à deidade no templo muito esplendidamente por 2 anos. Então, certo dia, Madhavendra Puri teve um sonho. Verso 106. Em seu sonho, Madhavendra Puri viu Gopala, que dizia: a temperatura de meu corpo ainda não baixou. Por favor, traze sândalo da província de Malaya e unta com a polpa o meu corpo para refrescar-me. Verso 107. Traze polpa de sândalo de Jagannatha Puri. Por favor, vá depressa. Já que ninguém mais pode fazer isso, tu deves fazê-lo. Verso 108. Após ter esse sonho, Madhavendra Puri Goswami ficou muito contente devido ao êxtase de amor a Deus e, a fim de cumprir a ordem do Senhor, partiu para o leste rumo a Bengala. Verso 109. Antes de partir, Madhavendra Puri tomou todas as providências para manter regular a adoração à deidade e atribuiu diversos deveres a diferentes pessoas. Então, obedecendo a ordem de Gopala, partiu para Bengala. Verso 110. Chegando Madhavendra Puri à casa de Advaitacharya em Shantipur, o Acharya ficou muito satisfeito de ver o amor estático a Deus que transparecia em Madhavendra Puri. Verso 111. Advaitacharya pediu para ser iniciado por Madhavendra Puri. Após iniciá-lo, Madhavendra Puri partiu para o sul da Índia. Verso 112. Chegando ao sul da Índia, Shri Madhavendra Puri visitou Yamuna, onde se encontra Gopinatha. Ao ver a beleza da deidade, Madhavendra Puri ficou comovido. Verso 113. No corredor do templo, do qual as pessoas geralmente avistavam a deidade, Madhavendra Puri cantou e dançou. Então sentou-se ali e perguntou a um brahmana que espécie de alimentos ofereciam à deidade. Verso 114. Pela excelência das preparações, Madhavendra Puri percebeu por dedução que se ofereciam apenas os melhores comestíveis. Verso 115. Madhavendra Puri pensou: vou perguntar ao sacerdote que alimentos se oferecem a Gopinatha, de modo que, fazendo arranjos em nossa cozinha, possamos oferecer alimentos semelhantes a Shri Gopala. Verso 116. Ao ser indagado sobre esse assunto, o sacerdote Brahmana explicou em pormenores que espécie de alimentos eram oferecidos à deidade de Gopinatha. Verso 117. O sacerdote Brahmana disse: à noite oferecem arroz doce à deidade em 12 potes de barro. Com este arroz doce sabe a néctar, Amrita, ele chama-se Amrita Keli. Verso 118. Este arroz doce é famoso em todo o mundo como Gopinatha Kshira. Ele não é oferecido em nenhuma outra parte. Verso 119. Enquanto Madhavendra Puri conversava com o sacerdote Brahmana, o arroz doce foi trazido perante a deidade para ser-lhe oferecido. Ao ouvir isso, Madhavendra Puri pensou o seguinte. Verso 120. Se me dessem um pouco de arroz doce sem eu pedir, então eu poderia prová-lo e fazer uma preparação semelhante para oferecer ao meu senhor Gopala. Verso 121. Madhavendra Puri ficou muito envergonhado em ter desejado provar o arroz doce. Imediatamente pôs-se a pensar no senhor Vishnu. Enquanto pensava assim no senhor Vishnu, a oferenda foi concluída, após o que começou a cerimônia de Arati. Verso 122. Após o fim do Arati, Madhavendra Puri prestou suas reverências à deidade e então deixou o templo. Ele não disse mais nada a ninguém. Verso 123. Madhavendra Puri evitava de mendigar. Era inteiramente desapegado e indiferente às coisas materiais. Ele não esmolava. Se alguém lhe oferecia algum alimento, ele comia. Caso contrário, jejuava. Verso 124. Um Paramahansa como Madhavendra Puri fica sempre satisfeito no serviço amoroso ao Senhor. A fome e a sede materiais não podem impedir suas atividades. Ele desejou provar um pouco de arroz doce oferecido à deidade. Considerou, portanto, ter cometido uma ofensa ao desejar comer o que estava sendo oferecido à deidade. Verso 125. Madhavendra Puri deixou o templo e foi sentar-se no mercado da aldeia, que estava vazio. Sentado ali, começou a cantar. Nesse ínterim, o sacerdote do templo fez a deidade deitar-se para dormir. Verso 126.
Ao terminar seus deveres diários, o sacerdote foi descansar. Num sonho, ele viu a deidade de Gopinata vir conversar com ele e falava o seguinte. Verso 127. Por favor, levanta-te e abre a porta do templo. Guardei um pote de arroz doce para o sannyasi Madhavendra Puri. Verso 128. Esse pote de arroz doce está logo atrás da minha cortina de pano. Tu não o viste por causa de meus truques. Verso 129. Um sannyasi chamado Madhavendra Puri está sentado no mercado vazio. Por favor, leve esse pote de arroz doce que está atrás de mim e entrega-o a ele. Verso 130. Ao despertar do sonho, o sacerdote imediatamente levantou-se da cama e resolveu tomar um banho antes de entrar no aposento da deidade. Então abriu a porta do templo. Verso 131. Seguindo as orientações da deidade, o sacerdote encontrou o pote de arroz doce atrás da cortina de pano. Retirou o pote e limpou com um pano o local onde havia sido guardado. Então saiu do templo. Verso 132. Fechando a porta do templo, dirigiu-se à aldeia com um pote de arroz doce. Ele gritava em cada tenda do mercado à procura de Madhavendra Puri. Verso 133. Segurando o pote de arroz doce, o sacerdote gritava: Quem tem por nome Madhavendra Puri, por favor, vem e pega esse pote. Gopinata roubou esse pote para ti. Verso 134. O sacerdote prosseguiu. Ó sannyasi chamado Madhavendra Puri, por favor, vem pega esse pote de arroz doce e desfruta da praçada com grande felicidade. És a pessoa mais afortunada dentro desses 3 mundos. Verso 135. Ao ouvir esse convite, Madhavendra Puri apareceu e identificou-se. Então o sacerdote entregou-lhe o pote de arroz doce e prestou-lhe reverências, prostrando-se como uma vara perante ele. Verso 136. Assim que o sacerdote relatou os pormenores da história do pote de arroz doce, Madhavendra Puri absorveu-se em amor estático por Krishna. Verso 137. Ao ver os sintomas de amor estático manifestos em Madhavendra Puri, o sacerdote ficou maravilhado. Pode entender o motivo pelo qual Krishna ficara tão agradecido a ele e viu que a ação de Krishna era condizente. Verso 138. O sacerdote prestou reverências a Madhavendra Puri e regressou ao templo. Então, em êxtase, Madhavendra Puri comeu o arroz doce que Krishna lhe oferecera. Verso 139. Depois disso, Madhavendra Puri lavou o pote e quebrou-o em pedaços. Então, com todo cuidado, guardou todos os pedaços embrulhados em seu manto. Verso 140. Cada dia Madhavendra Puri comia um pedaço daquele pote de barro. E após comê-lo, ficava imediatamente arrebatado em êxtase. Essas histórias são maravilhosas. Verso 141. Tendo quebrado o pote e embrulhado os pedaços em sua roupa, Madhavendra Puri começou a pensar: amanhã de manhã, quando as pessoas souberem que o Senhor me deu um pote de arroz doce, grandes multidões acorrerão. Verso 142. Pensando assim, Madhavendra Puri prestou suas reverências ao Gopinata naquele local e deixou Yamuna antes do amanhecer.